no texto base que é desse encontro que a gente está tendo, que é João 17. Eu vou ler ao decorrer dos pontos alguns outros textos, mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo e se atentasse a esse. Por quê? Eu vou expor o texto essa manhã. Eu vou então falar alguns pontos, mas depois vou voltar no texto e a gente vai pensando junto acerca desse texto, que é muito poderoso. Então eu quero ler do João 17, do versículo 20 ao 24. João 17, do 20 ao 24. Que diz assim: a minha oração não é apenas por eles. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio das mensagens deles, para que todos sejam um. Pois como tu estás em mim, eu estou em ti, e que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes assim como amastes a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amaste antes da criação do mundo. Bom, falando primeiro do contexto desse texto, onde ele está inserido. Aqui nós vemos Jesus fazendo uma oração, e essa oração ela pode ser dividida em 3 partes. Então, nos versículos anteriores, primeiramente, Jesus ele ora por si mesmo, porque ele sabia que estava chegando o momento da crucificação. Porque depois dessa oração, se você ler os capítulos seguintes, Jesus ia ser crucificado. Então, primeiro, Jesus ele começa orando por si próprio, sobre a glorificação, e a glorificação aqui quer dizer a cruz. E a segunda parte desse versículo, ele ora pelos discípulos. Ele ora por aqueles que estavam com ele, porque ele sabia que ele iria para o céu, ele sabia que ele ia ser glorificado com Deus, e ele ora para que os discípulos continuassem sendo um com ele. Agora, a terceira parte, a porção que a gente leu aqui, Jesus faz uma intercessão. Ou seja, ele ora por nós. Ele não somente ora pelas pessoas da época, ele não somente ora pelos judeus, mas ele ora por nós, gentios, pessoas que viriam. Então essa oração atinge a gente. E quando eu estava pensando sobre essa palavra, sobre esse texto, é muito interessante que, se a gente perguntar para qualquer pessoa, né? O que você daria para ouvir atentamente uma oração de Jesus? O que você daria? O como você colocaria ali de dinheiro, talvez? O quanto você se colocaria na brecha em estar ouvindo uma oração de Jesus? Todos nós diríamos que daríamos muitas coisas. E ainda mais nos atentar às palavras de Jesus. E é engraçado que muitas das vezes nós passamos por textos como esse e nós não refletimos e pensamos que essa é uma oração de Jesus. E essa não é somente uma oração de Jesus. Essa é uma oração de Jesus, que é o próprio Deus. E não é somente uma oração do próprio Deus que ficou para pessoas daquela época. Não é uma oração histórica, mas é uma oração que nos atinge. E o cerne dessa oração, o ponto alto dessa oração que é comunidade. E é muito interessante refletir sobre isso, por quê? Porque se nós olharmos como a nossa contemporaneidade, tá? Como o mundo que nos cerca hoje em dia está, ele está fazendo muitas coisas. Mas uma coisa encontramos muito defeito, que é comunidade nos dias de hoje, comunhão nos dias de hoje. Então você vê muitas pessoas, e talvez você conheça algumas, e quando eu falo isso, me parte o coração, me vem uma tristeza de muitas pessoas que andaram conosco. E eu não estou nem falando de pessoas trocar de igreja, isso não significa nada, mas pessoas que deixaram de ter uma vida prostrada a Cristo. Por quê? Porque muitas das vezes uma vida em comunhão machucou elas. E de fato machuca. Uma vida em comunhão não foi benéfica para elas no olhar que elas tinham. E essas pessoas não só trocaram de comunhão, mas essas pessoas não têm mais comunhão. E se a gente lê o texto, ele finaliza de uma forma muito linda. Diz assim, ó, para que vejamos a glória de Deus. E quantos aqui querem ver a glória de Deus? Eu quero ver a glória de Deus. Mas se nós só dizemos, Deus, eu quero ver sua glória, Deus, eu quero ver sua glória, e nós pularmos o que ele diz antes, nós nunca vamos viver, porque a glória de Deus só pode ser vista em uma vida em comunidade. A glória de Deus só pode ser vista em uma vida em comunhão. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês aqui hoje, sabe? Eu vou trazer aqui 3 pontos refletindo sobre esse texto, sobre comunhão, sobre comunidade.
Existem muito mais pontos que eu vou falar, que poderiam ser falados, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos tocar essa manhã, sabe? Eu falei aqui de Assembleia de Deus, e uma coisa que eu tenho saudade, meus irmãos, é nas pregações. Algo está sendo ministrado tão simples, e o Espírito Santo tocar o nosso coração de tal forma que não é por teologia, não é por palavras bonitas, mas é sobre as palavras que estão sendo ditas, ele fazerem morada em nós de tal forma que nós começamos a nos arrepender e nós saímos daqui com o intuito: Jesus, eu preciso de você para viver em comunidade. Sabe, que em nome de Jesus essa manhã seja uma manhã pentecostal, meu irmão. Eu não estou aqui para ensinar teologia, eu não estou aqui para ficar debruçando no texto acerca disso, e tem muitas pessoas que gostam, isso é muito bom. Se queria uma pregação mais teológica, ontem teve o Lucas aqui pregando. Hoje eu vou mesmo no intuito de Jesus nos tocar e nós vivemos em comunidade. Não só entender que com comunidade é importante, é bonito, mas nós saímos daqui entendendo que Jesus, eu preciso viver em comunhão, porque eu quero ver a sua glória. Que nós tenhamos esse coração nessa manhã. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é: Deus em si é comunidade. Ou seja, tudo começa nele primeiro. E a parte do texto que eu vou falar aqui é a primeira parte, a parte A do texto, que diz assim, ó: a minha oração não é apenas para eles, peço também que por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. E o que é aqui? Aqui é uma conversa entre o Filho e o Pai. E o primeiro ponto que nós temos que entender, o cerne principal dessa mensagem é que Jesus é Deus, Deus é o Espírito Santo, e a Trindade se relaciona entre si. Isso é um ponto base, isso é uma doutrina base da nossa fé cristã. Então, se você olhar para a Bíblia, mesmo a Bíblia não citando a palavra Trindade, nem precisa, você vai ver que Jesus ele tinha um relacionamento. Você vai ver que, desde Gênesis, havia palavras no plural ali quando o homem estava sendo criado. Havia uma comunhão entre Deus, e não é citado ali com quem mais, mas você já viu que tinha uma comunhão, há palavras no plural. E quando você vai para o Evangelho, quando você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus, que é o próprio Deus encarnado, mas ele não tinha autoridade de si mesmo. O que ele fazia? É muito engraçado ver o texto que Jesus ele fazia muitas coisas. Ele passava muito tempo curando, muito tempo pregando o Evangelho, e é muito engraçado que de madrugada o que ele fazia? Ele acordava e tinha momento com o Pai, no secreto. Então, Jesus ele se submetia a Deus. E é muito interessante que, não só isso, mas Jesus ele também diz no Evangelho que, quando ele está falando sobre a crucificação, quando ele está falando sobre ser glorificado, ele diz que é melhor que o Espírito venha e que eu vá. Ou seja, o próprio Jesus não só glorifica o Pai, mas ele diz que o Espírito Santo seria melhor que ele viesse. Então você não só vê isso, mas você também vê em Hebreus e outros textos o Pai glorificando o Filho. É dito que ele deu todo o poder ao Filho. E você vê o Filho glorificando o Espírito. Então há uma dança entre os três. Entre os três há comunidade. Nenhum tenta ser maior que o outro, porque os três são Deus. Mas os três têm funções diferentes. Mas os três têm comunhão entre si. E é glorioso isso, é um mistério da Trindade. É muito louco isso quando a gente olha para o texto. E não somente isso, tem outra questão de comunhão também. Em Salmos 89, versículos 5 ao 7, nós vemos um texto meio estranho que diz que tem uma assembleia dos santos diante do trono de Deus. Em Daniel 7:10 nós vemos que há seres diante do trono queriam julgar a humanidade, julgar sobre o livro. Então nós também vemos que não somente a Trindade, mas no céu há um concílio divino também. Se nós abrimos nos textos como Jó, nós vemos textos como 2 Reis, nós vamos ver que Deus ele tem um concílio. E é muito engraçado, porque nós estamos falando de um Deus. Ele precisa de alguém para autorizar as ordens dele? Não. Ele precisa ficar passando as ordens em um concílio, falar assim, eu aceito isso aqui não.
Ele precisa? Não, ele é um Deus supremo, soberano. Mas o que isso quer dizer? Que ele vive em comunhão. Ao redor do trono dele, nós vamos ver João falando em Apocalipse 4, que é anciãos. Há 4 seres viventes, a plenitude do Espírito, há 7 Espíritos de Deus. Ou seja, esse Deus ele não vive sozinho, ele ama ter comunhão. E por que eu estou falando isso essa manhã? É para a gente ter uma base teológica boa? É para explicar sobre Trindade? Meu Deus do céu, não. É muito mais do que isso que eu estou falando. É uma doutrina muito abrangente, é uma doutrina muito profunda. Mas como isso pode aquecer o nosso coração de manhã? É saber que o Deus que te busca, o Deus que te chama, o Deus que vai até você, ele já tem plena satisfação nele mesmo, plena satisfação na Trindade, ele tem plena satisfação no seu concílio. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não espera que você seja um bom moço ou uma boa moça para que você se achegue a nele. Ele tem prazer em estar com você, porque ele é plenamente satisfeito no Filho. E é engraçado porque a gente se depara com esse Deus e a gente quer começar a colocar vestes brancas, a gente quer se vestir por si próprio, a gente quer se apresentar para ele de uma forma não. Ah, eu não sei se eu vou no culto hoje. Caraca, hoje eu tô mal com Deus, eu não sei se eu vou ceiar, tô me sentindo tão impuro. Meu Deus do céu, se for um dia você se sentir puro, você nunca vai tomar da ceia, meu irmão. Você nunca vai prestar culto a esse Deus. Por quê? Porque primeiramente ele tem prazer em você. Ele vai te lavar, ele vai te tocar, vai. Mas primeiramente ele tem prazer em estar com você. Gênesis 3, versículo 8. Depois da queda, o homem e a mulher comeram do fruto proibido. E eles se esconderam porque eles perceberam que eles estavam nus. Mas o que aconteceu ali? Deus veio até eles. Deus veio até eles. A gente não consegue se achegar a esse Deus. Deus viu o homem e a mulher tão impuros, se achegou até eles. E esse é o mesmo Deus que vem essa manhã em nós, que busca você, que ama você tanto, que te aceita da forma que você é, mas ele vai te transformar, ele não vai deixar você assim, mas primeiramente ele se achega a nós, primeiramente ele se achega a mim e a você. Então, eu vou falar outras coisas aqui, outros pontos, eles vão ser mais objetivos acerca de vida em comunhão. Mas se for para você sair daqui lembrando de só uma coisa dessa palavra, eu queria que você lembrasse que Jesus é plenamente satisfeito em si mesmo, é plenamente satisfeito na Trindade, é plenamente satisfeito em seu concílio, é plenamente satisfeito no Filho. O que ele quer de mim e você é comunhão. Ele não quer de mim, de você, falsas vestes, falsa modéstia, palavras bonitas. Ele quer que nós achegamos a ele e sermos um com ele. E que nós venhamos entender isso. E para ir para o ponto 2, a gente está pensando sobre algo muito alto aqui, né? A gente está pensando sobre Trindade. A gente está pensando sobre o alto céu, o terceiro céu. A gente está pensando sobre o trono de Deus. Mas isso aqui não fica somente no céu. E o ponto 2 é: a comunidade terrena é onde Deus habita. E a parte B do texto que a gente leu, João 17 diz assim, ó: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e amastes assim como amastes a mim. Então, o segundo ponto é: Deus habita em comunidade terrena. E quando a gente fala disso, é um problemão, como eu citei aqui no começo da pregação. A gente vê um movimento hoje de busca espiritual isolada. E não é que não seja bom, né? Mas muitas das vezes a gente quer tomar o nosso café com Deus Pai ali, a gente quer se reservar, a gente quer jejuar, a gente quer passar momentos ali em oração, em separação. Isso aí é muito bom, meu irmão. Mas eu quero te dizer que não existe vida cristã fora da vida de igreja. Eu não estou falando aqui de uma igreja perfeita, não. Eu estou falando que não existe vida cristã fora de vida de igreja. E é engraçado que quando a gente começa a falar sobre espiritualidade, a gente começa a falar sobre bênçãos, a gente ora alguns textos famosos, a gente ora para Deus pedindo algumas coisas. E eu vou ler aqui com vocês que muitos dos textos que a gente pede são para a vida em comunidade, ou seja, não dá para você viver sozinho. Eu quero que você abra comigo aqui, ó, para prestar atenção,
em Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Se abriu, diga amém. Se não abriu, diga misericórdia. Gálatas 5, 22 diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Essa é uma passagem muito bonita de Gálatas. E a gente pede sobre o fruto do Espírito. Mas agora eu te pergunto, se você pede por isso e vive uma vida isolada, você vai ter mansidão para quê, meu irmão? Você vai ter domínio próprio para quê? Com você mesmo? Você está irritado aqui com você mesmo? Ufa, domínio próprio. Não! Isso é para vida em comunidade. Isso é uma bênção para vida em comunidade. Para que você vai ser pacífico? Isso é para vida em comunidade. Isso aqui não é algo para você ter na sua casa e alguém entrar na sua casa e falar assim: oh, uau, ele tem o fruto do Espírito. Não! É para você suportar os irmãos. É para você ser alguém que abençoa a igreja através desse fruto. E nós ficamos pedindo isso. A gente nem sabe o que é proposto e a gente fica pedindo isso. Aí a gente quer ser os conceituaisãos, a gente quer ser as pessoas que não. E eu falo isso, eu vi muitas pessoas próximas a mim. Não, eu vou sair da igreja porque a teologia não é igual. Meu Deus do céu, cara. Até quando a gente vai ficar nessa? Não, eu vou sair da igreja porque o pastor não aceitou algo que eu trouxe para ele. Não, a visão dessa igreja, não, só tem senhorzinho lá, cara. Eu vou ficar tentando trazer umas coisas novas, eles não deixam. Meu Deus! A gente está perdendo do cerne de que Jesus habita na igreja. Sabe o que acontece hoje, meus amados? Um problema é que, para os mais novos, os nossos pais, os nossos avós, eles tinham muito a mentalidade de Jesus ser, Deus ser um comandante do exército, Deus ser um guerreiro. Isso é verdade. Mas o que acontecia? Eles não tinham muito relacionamento com Deus, só temor. Eles, tipo assim, você percebe antigamente as conferências eram sobre guerreiros de Cristo, sobre exército. Então eles tinham muito temor, mas não tinham relacionamento. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente não enxerga Jesus como amigo, a gente enxerga Jesus como um amiguinho. Jesus não é seu amiguinho, cara. A gente relativiza a Bíblia para caber dentro da nossa cabeça. Quando a gente está amando a igreja, a gente ora e lê sobre comunhão, mas quando a gente não quer mais, a gente já não lê. A gente fica filosofando, vendo o que na Bíblia mais importa pra gente, o que na Bíblia eu vou viver. Meu Deus do céu, Jesus não é seu amiguinho. Ele quer ser um amigo, quer ser seu amigo, mas ainda assim você é servo dele. Ele quer ser seu amigo, mas ele ainda assim é pai seu. Então que nós venhamos ter um temor, que Jesus sim é Deus e ele comanda um exército celestial, mas ele quer ter comunhão conosco, e essa comunhão não existe fora de vida em comunhão. E nós ficamos nessa. Outro texto conhecido, não precisa abrir, eu só vou citar ele. 1 Coríntios 12 fala sobre os dons. Efésios também fala sobre os 5 ministérios. E a gente fica pedindo dom. Jesus, eu quero ter tal dom, eu quero ter esse dom. Meu Deus, pra quê? Se não for pra vida em comunidade, pra quê? A gente quer ser os homens dons, e o dom não é sobre você, o dom é sobre abençoar o seu irmão. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer ser uma árvore que dá muitos frutos, amém por isso. Mas o nosso pensamento errado é achar que a árvore come dos seus próprios frutos. Os frutos não são para a árvore, meu irmão. São para as outras pessoas. A árvore não fica contando quantos frutos ela tem. A árvore é para a igreja, os frutos são para a igreja. E a gente quer um autoconsumismo. A gente quer pegar um evangelho e usar só para nós. Meu irmão, não. Não, isso é vida em comunidade, é sobre abençoar o seu irmão. Que nós voltemos a isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, um grande problema é que a gente relativiza a mensagem de Cristo. A gente acha que dá para viver uma vida isolada, a gente fica entristecido com o irmão, em vez de acertar isso, a gente fica se recuando. A gente fica indo para a caverna, a gente fica igual Elias lá, esperando algo de Deus. A gente fica jejuando, a gente fica, meu Deus, e para que isso se não for para vida em comunidade? Você quer ser um ser espiritual de luz e transcender. Pra quê, meu irmão? Isso não existe. O cristianismo é sobre comunidade. E eu não estou romantizando aqui comunidade, é difícil.
É difícil. Pensa, você tá convivendo e tendo comunhão com vários irmãos diferentes de você. Com vários irmãos de idades diferentes de você. Com vários irmãos com percepções e ideias diferentes de você. É difícil, não é fácil. É doloroso. Discipulado é doloroso. Você discipula uma pessoa por anos. E depois você vai ver e ela tomou todos os conselhos que você deu ao contrário. E a gente fica bravo. Mas a gente vai ver o discipulado de Cristo. Judas, Pedro traiu ele. Na hora da crucificação, vários fugiram. E a gente quer ser melhor que Jesus. A gente quer um discipulado melhor que Jesus, cara. E a gente não tá fazendo essas coisas para Deus. A grande realidade no nosso coração é que nós somos idólatras. E nós somos idólatras de nós mesmos. Nós queremos ficar contando quantas bênçãos nós fizemos. Nós queremos contar quantos dons nós temos. Nós queremos contar o quão de fruto a gente deu. E, meu Deus, que Deus tenha misericórdia no nosso coração. A gente esquece de suportar e amar nossos irmãos. A gente quer viver vida isolada. O nosso irmão está fraquejando em fé e nós dizemos, meu Deus, também não ora? Caramba, gente. Cara, Deus, que Deus coloque o nosso coração de volta em uma vida em comunidade. Não existe cristianismo fora de uma vida em comunidade. Isso é tão atrelado a Jesus que você vai ver o texto da conversão de Paulo. E Jesus aparece para Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que me perseguistes? E Paulo nunca perseguiu Jesus fisicamente. O que ele está falando? A igreja. É que Jesus ele é tão atrelado à igreja que quando nós faltamos com o nosso irmão, nós estamos faltando com o próprio Cristo. Quando nós paramos de prestar contas, nós estamos parando de prestar conta com o próprio Cristo. Nós olhamos para a igreja como uma instituição. E que Jesus tenha misericórdia de nós. Igreja onde os santos se reúnem. Igrejas são sobre pessoas quebradas que precisam de um único Deus. E a gente quer lá ficar escolhendo com quem a gente quer ter relacionamento. A gente fica pedindo o dom do Espírito Santo só para ficar, uau, mais poderoso, entrar na igreja levitando, assim. A gente quer isso, a gente quer glória. Mas é para os nossos irmãos. Que em nome de Jesus, que nós venhamos pedir dom, sim. Que você saia daqui pedindo dom. Mas que seja para que o Daniel seja abençoado através da sua vida. Para que o Henry seja abençoado através da sua vida. Para que você sirva. Se você quer o dom da palavra, que você venha, exponha o texto, pregue e a igreja seja abençoada. E se ninguém falar nada da sua pregação, melhor ainda, não foi para você não, foi para os irmãos. Foi para Deus. Que seja o dom da hospitalidade, que você receba seus irmãos. Vem gente de fora, abra a sua casa. Coloque gente lá. Fala assim, minha casa é igual o coração de vó, coração de mãe, cabe mais gente. É para abençoar a vida do irmão. E a gente quer ficar fazendo coisa para si próprio. Isso não é cristianismo, meu irmão. Isso não é cristianismo. Sabe quem no evangelho prometeu bênçãos para essa vida? Satanás, quando ele tentou Jesus. A gente quer ficar fazendo coisas e ter resultado rápido. Mas Jesus é aquele que diz sobre o galardão e sobre tesouros no céu. Um dos nossos problemas é que a gente quer juntar tesouro na terra. E o problema da teologia da prosperidade não é que ela promete muito, é que ela promete muito pouco. Ela promete só coisas para essa era. E, meu irmão, eu quero provar no dia em que o céu vir para a terra, eu quero provar de tesouros eternos, só que Jesus pode me dar. E eu vou olhar nos olhos do meu irmão e vou dizer, caramba, cara, foi difícil estar com você, sabe? Mas eu te amei. Eu te amei. Nós vamos provar de Cristo agora. Nós vamos olhar para os olhos de Deus. Nós vamos pisar numa rua de ouro. Aquilo que os homens tanto juntaram na terra, o céu vai ser rua. O céu vai ser chão, aquilo lá. Nada daquilo vai ter utilidade, porque você vai ver a face do seu próprio Deus e você não vai ser consumido. Você não vai ser morto. O pecado não vai mais te consumir. A inveja, você estar sozinho, você querer se distanciar não vai mais te consumir, mas que nós viemos viver hoje isso, em nome de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus é um com a sua igreja e não existe vida cristã fora da igreja. Jesus é boca de Deus aqui. Isso tem a ver com discipulado, isso tem a ver com palavra profética, isso tem a ver com exortação. Quantas das vezes você se coloca no coração prostrado para ser exortado pelo seu irmão? Para levar palavras duras. Amor também é levar palavras duras, meu irmão. Amor também é ser chacoalhado, é falar você tá errado. E hoje em dia a gente vive numa geração muito mimimi, cara.
qualquer coisa é abuso espiritual. Não que não exista, tem, mas qualquer coisinha é abuso espiritual, qualquer coisinha é... Caraca, cara, ele não sabe dos meus sentimentos. Meu Deus do céu! Se seus sentimentos são pecados, para de falar que é sentimento, dê nome aos pecados. E você só consegue isso em vida em comunhão. Não é fácil, mas que nós sairmos daqui. E quando eu volte aqui de novo, os mesmos irmãos estejam sentados. Brigaram na semana, brigaram, mas reconciliaram de novo. Estão sentados tomando da ceia. E diga assim, ó. Eu preciso de ti, querido. Irmão, a gente venha cantar isso com verdade no nosso coração. Não porque é fácil, mas porque o Senhor habita na igreja. E eu quero isso, meu irmão. Eu quero isso. Aleluia. E o terceiro e último ponto. Pregação rápida aqui. Eu quero que a gente ore no final. Terceiro e último ponto. A vida em comunidade experimenta da glória de Deus. E essa é a parte C do texto. Diz assim, ó. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Então, Cristo aqui, ele está prometendo uma glória. Se você fazer a hermenêutica desse texto, você vai ver que ele está falando sobre a crucificação. Você vai ver que ele está falando sobre ser glorificado. E isso atinge a nós. E se a gente colocar o significado da palavra glória, ela vai ter muita correspondência com a palavra transformação, com a palavra de mudança. Então, o terceiro ponto aqui, não é só sobre o segundo ponto, sobre suportar uns aos outros, sobre viver em comunidade, mas o terceiro ponto é, Jesus em meio à comunidade nos transforma. E sobre isso, eu lembro muito do texto de Tiago 5,16, que ali no contexto ele está falando sobre, alertando a igreja sobre os irmãos orarem um pelos outros, né? Se está doente, ore pelo seu irmão, enfim. Aí eles finalizam assim, ó, confesse seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E nesse último mês, uma das aulas que eu dei no CPP foi sobre disciplinas espirituais de confissão. E confissão é uma prática que muitas das vezes nós deixamos de fazer na igreja por problemas de orgulho. E vida em confissão é uma vida sobre você ser transformado por Cristo. Então, se a glória de Deus é ser curado, se a glória de Deus é ser transformado, o texto de Tiago aponta que nós seremos curados quando confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Um ponto sobre confissão, nós temos que entender que quando você peca, primeiramente você peca contra Deus. E você vai até Ele e você se arrepende, você vai com zelo e amém por isso. Mas, para ser curado, olha que interessante, Deus podia te curar no exato momento, mas Ele fala assim, ó, você vai ser curado através de vida em confissão com a igreja. E ali nós experimentamos cura. Sabe por quê, meu irmão? No fundo, a gente tem muito pecado, né? Se fosse para falar de pecado, cara, a gente escreveria um livro aqui só sobre os pecados que Deus tem me mostrado esse último mês. A gente tem muito pecado. E quando a gente fala sobre confissão, a gente entende que há um pecado que é a raiz de todos os pecados, que é o orgulho, que é o ego. E quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós estamos dizendo assim, ó, uns aos outros, Deus, eu estou sentado numa mesa e eu não tenho nada para oferecer. Eu estou tão sujo quanto o meu irmão, mas eu quero provar do Senhor que é limpo. Eu quero provar do Senhor que a mesa é farta. É você entender quem você é. E se você não vive vida de confissão na igreja, desculpa, mas você nunca vai viver comunhão. Se você não tem o seu 2 ou 3, ou a nova linguagem agora que a gente usa, amigos espirituais, se você não tem vida de confissão, meu irmão, você pode até ter sido perdoado, mas você não está sendo curado através da vida em comunidade. Porque a vida em comunidade gera transformação. E a gente é tão orgulhoso, cara. Olha só, por causa do pecado, a gente é sujo, a gente não tem nada. E muitas das vezes a gente é tão orgulhoso que a gente fica comparando com o nosso irmão quem pecou mais. A gente é tudo tipo um bando de banguela contando quem tem mais dente. Tentando ver quem tem mais dente na boca. É engraçado, é cômico, mas a gente é assim. A gente é um bando de sujo, vendo assim, ah não, ele tá mais sujo que eu, ele tá mais fedendo ali, ah, ele tá pior no pecado que eu. E a gente não fala sobre os nossos pecados. Alguém sai da igreja, alguém apronta, ah, mas também é a vida desse fulano. A gente não vive vida de confissão. E meu irmão, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero ser curado. Mas isso precisa de vida de confissão e vida na igreja. Então, você vai ver que todos os homens que viram a glória de Deus, eles foram transformados.
Se você vê a vida de Noé, ele viu a glória de Deus e ele andou com Deus e ele não foi consumido pelo dilúvio. Se você vê a vida de Jacó, ele teve um encontro com Deus, ele teve uma luta com Deus e nessa ele teve um nome mudado. Se você vê Davi, um coração transformado. Se você vê outros nomes da Bíblia, Paulo, o encontro que ele teve com Deus, ele saiu cego, mas depois ele saiu vendo, e não só vendo fisicamente, mas vendo espiritualmente. Homens tiveram a sua história mudada. E meu irmão, o nosso Deus que eu estou falando aqui não é um Deus histórico, não é um Deus que existiu lá atrás. Esse Deus é o mesmo Deus. E eu quero ser transformado como esses homens foram transformados. E perceba que esses homens foram transformados, eles não pararam de pecar. Eles não se transformaram em homens elevados. Davi era um homem cheio de Deus, mas ele pecou. E, meu Deus, se for ver a lista de pecados de Davi, é triste. Noé, ali como apareceu como uma tentativa de um novo Adão, reconstruir a terra, mas depois daquilo, a terra continuou tendo pecado, a Torre de Babel e todas as coisas que aconteceram. Então não quer dizer que você vai ter plenitude agora, mas quer dizer que você vai experimentar pouco a pouco Jesus sendo transformado. E uma coisa que eu tô cansado é de entender que o evangelho transforma, que a graça cura, e eu não provar transformação sobre pecados que eu tô cometendo há anos e anos. E eu quero ser transformado, meu irmão. Jesus não tá de brincadeira. Jesus não é só aquele que vai vir buscar a gente, não. Jesus quer transformar a gente. E eu quero ser curado, meu irmão. Eu quero ser curado de pecados que eu tô fazendo há muito tempo. Eu quero experimentar a transformação. Quando a gente fala de poder, quando a gente fala de graça, a gente tem um pensamento muito errado. Um pensamento errôneo, que é o quê? A gente olha pra graça e a gente acha que graça é só sobre perdão de pecados, e também é. Mas quando o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas sobre graça, ele está falando muito mais sobre uma graça tão poderosa que faz você parar de pecar. Uma graça tão poderosa que te transforma, que te limpa do pecado. E eu quero provar isso. Eu quero provar isso com vocês, mas isso só pode acontecer em vida em comunidade. Que em nome de Jesus, Deus derrube as nossas máscaras. Você vem para o culto e você cria algo na sua cabeça. Você é assim, então se eu confessar esse pecado, eu vou perder a oportunidade. Vai com a sua oportunidade lá. Vai pro inferno com essa sua oportunidade. Você não está sendo curado. Você só quer ser alguém que serve. Meu Deus, Jesus não precisa disso. Jesus quer o seu coração. Jesus quer ser a sua transformação. E a gente quer ser os bonzões. Eu tô pregando isso pra mim mesmo, velho. A gente quer ser aqueles que exalam algo, mas não vive vida de confissão de pecados. Não vive ser limpo através da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele encerra aqui falando que eles verão a glória de Deus. E eu quero ver a glória de Deus. Eu quero que junto nós venhamos provar da glória de Deus. Eu quero que junto nós tenhamos esse coração que Davi teve. Cara, pecou muito, mas se você for ler os Salmos, era alguém que se prostrava diante do Senhor e falava das suas calamidades de coração. E tinha um coração tão rendido com tanto temor que mesmo sendo perdoado por Deus, aquilo não era o bastante, porque ele sabia contra quem ele pecou contra Deus. Quando a gente parou de ter zelo por essas coisas? Quando a gente parou de amar o nosso irmão de coração? O Henry falou ontem na oração coletiva sobre a largura, a altura, a profundidade e o cumprimento do amor de Deus, mas o texto anteriormente a esse fala que com todos os santos. Meu irmão, você não vai experimentar nada sozinho, porque Jesus está buscando uma noiva. E a noiva não é só você, a noiva são todos os santos. Jesus quer transformar a igreja. Jesus quer transformar a igreja de Bragança. Jesus quer transformar uma igreja cheia de pecadores. E se falou uma igreja cheia de pecadores, eu estou junto nessa. Ele quer me transformar. Quando nós falamos sobre a eternidade, uma igreja gloriosa, isso não começa lá, isso começa aqui. E se a gente lê sobre a eternidade e não está gerando transformação no agora, o erro está em nós. Paulo falava sobre eternidade, Paulo falava sobre transformação. E ele era alguém que estava sendo transformado de glória em glória. Eu quero provar disso, meus irmãos. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Eu quero orar com você. Eu lembro a última aula que eu tive com o Haroldo, Harold Walker. E eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ele. E eu perguntei sobre se em todos esses anos de ministério, ele tinha muitos anos de ministério,
ele tinha visto alguma mudança no cenário da igreja, ele estava vendo algo novo acontecer na igreja. Sabe o que ele respondeu? Ele não via nenhum avanço. Caraca, palavras duras, ele não via nenhum avanço. Mas depois disso, chorando em lágrimas, ele disse: mesmo que eu não veja, eu sei que Jesus transformará a igreja do Brasil, a igreja do mundo, em uma igreja gloriosa. Eu sei que Jesus transformará a sua igreja antes da sua volta. Eu creio que Jesus transformará uma igreja tão avivada, e não é por conta nossa, mas é por conta de corações contritos nele, que quando o culto começar, pessoas se prostrarão no chão com tanto zelo, confessando pecados abertamente, e pessoas sendo tocadas. E essa foi a última aula que a gente teve com o Haroldo, e ele morreu, depois ele não viu isso. Mas ele falou: mesmo que eu morra e não veja, eu sei que Jesus fará. Eu sei que Deus cumprirá a oração de Jesus. E eu quero provar isso, meus irmãos. Eu quero que você ore agora comigo. O louvor vai subindo. Eu quero que você ore comigo. Espírito Santo de Deus, Pai. Nós finalizamos esses dias que nós estamos com o Senhor, Pai. E nós dizemos: não tem como viver vida em comunidade fora de Ti, Jesus. Não tem como viver vida em comunhão fora de Ti. Jesus, nós queremos ver Sua glória, mas eu quero ver Sua glória junto com a igreja de Bragança, Jesus. Eu quero ver Sua glória em meio aos meus irmãos. Eu quero ver um irmão na vida tão atolada de pecado e ele começar a congregar, ele começar a confessar e ele ser transformado e ele dar testemunho no culto. Eu quero ver meus irmãos, ó Pai, provando do Senhor, Jesus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Que não sejam palavras teológicas, que eles esqueçam tudo que foi pregado aqui hoje, mas que fique no coração. Eu quero viver vida em comunidade, porque o Senhor é um com a comunidade, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Ore, louve a Ele. O Senhor está aqui, toque no Jesus.